Boa noite. Vamos iniciar uma aula de História da Física. O tema da aula é a crise na física clássica. Aí a gente vai falar de radiação do corpo negro, efeito fotoelétrico e a relatividade restrita. Aí, quando a gente fala esse termo crise, não é só com a boca para fora. Realmente, houve uma crise nessa relação da física clássica. Por quê? Com o passar da aula que a gente for perceber, vai acontecer algumas coisas que vai contradizer o que a física clássica previa ou teorizava. A física clássica, ela chegou a um ponto que ela bateu no teto. E aí apareceu fenômenos que contradizia essa ideia que foi consolidada na física clássica. Aqui temos o sumário da aula, né? Primeiro a gente vai dar uma explanação histórica da física no final do século XIX. Vamos falar da radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico, a da relatividade restrita, alguns impactos, o legado deixado e vamos concluir a aula. A primeira coisa que a gente vai ter que analisar, e pensar e observar é que a física clássica realmente ela foi consolidada, ela foi, podemos dizer, ela tinha uma unicidade, tipo, por exemplo, Newton, ele consolidou a física clássica. Ele conseguiu fazer algo que historicamente, historicamente foi muito complicado, que era unificar as leis terrestres e as leis espaciais, no caso do espaço. Eu anotei algumas observações aqui, que eu vou citando aqui com o tempo, e, e vou abordar em relação aos tópicos que temos aí. Outro ponto que está aqui no tópico 2, no caso, em relação à termodinâmica, como foi observado, a termodinâmica, me desculpem, até gaguejando, ela foi consolidada. Eu acho que é a única área que não teve um impacto muito grande na reformulação da física, né? Com o passar dessa crise, né? Mas teve alguns impactos, sim, também. Quando mexer um pouco na física quântica, vai mexer um pouco com as ideias, assim, em relação à partícula, entre outras coisas. Mas a eletrodinâmica, ela foi estabelecida bem forte mesmo na Revolução Industrial. Então, ela é bem consolidada. Foi bem feita mesmo, bem construída. Então, não tem muito impacto. Outro ponto foi a parte do eletromagnetismo de Maxwell. Maxwell foi um gênio. Ele foi um gênio, porque ele conseguiu uma coisa que pouca gente vinha conseguindo, que foi unificar a eletricidade e o eletromagnetismo. Ele, com suas leis, suas visões, ele conseguiu unificar esses dois pontos, que pouca gente conseguiu perceber, né? E graças a isso, esses teóricos, né, no caso Newton, Maxwell, entre outros da física clássica, eles tinham uma confiança muito grande que suas leis eram perfeitas, eram leis sem falhas, eram leis absolutas, eram aquelas leis que, chegou, está tudo certo, está tudo perfeito. Mas aí, em 1900, vem esse grande pensador aí, Lord Kelvin, e fala essa pequena frase: restam apenas dois pequenos detalhes. E esses detalhes são duas nuvens negras
pesadas, incrivelmente pesadas, que podemos dizer que foi o ponto central da crise da teoria clássica. E essas duas nuvens são essas pequenas crianças aí, no caso, a radiação do corpo negro e o experimento de Michel-Morley. E aí aí vem a pergunta: por que essas nuvens negras, essas nuvens impactaram na física? Como a gente vai explicar com calma, essa primeira nuvem aí, exemplo, do corpo negro, ele chegou num ponto que o cálculo, quando ia analisar a um certo ponto muito elevado na frequência, meio que ele causava uma catástrofe. Não conseguia dar resultados preditivos, resultados fixos, certo? Ele levava ao infinito. Isso na física não pode existir. Não pode ter essa tendência ao infinito. É uma anomalia. Outro ponto que foi interessante é nesse experimento de Michel Morley, que ele provou que não existe o éter. Que Newton dizia que tinha um éter, que esse éter é o que movia o mundo e tal, o sistema universal que se movimentava nesse éter, entre outros. Morley provou que esse éter não existe. Isso foi um impacto muito grande também na física clássica. Por exemplo, tanto que aqui vem a pequena frase embaixo. Essas pequenas anomalias revolucionaram toda a física. Por quê? Eles quebraram as leis da física clássica. Tanto que um ponto que eu anotei aqui, em relação a nível ao catástrofe da ultravioleta, que era um sintoma que a aplicação rigorosa da teoria clássica da radiação levava a um absurdo matemático e físico. Um caso, ele levava a um absurdo, não só físico, era matemático, porque o tender ao infinito é absurdo. E quando a gente fala no éter, é que ele não conseguia detectar uma substância que fazia essa, essa locomoção dessa onda de luz, né? No caso, nós estamos analisando a luz. Então, eles não conseguiram descobrir algo que conseguia fazer se a luz se mover. Porque, por exemplo, a onda sonora, ela se movimenta através do vento. Então, o vento transporta essa onda. O ar, na verdade, o ar, não o vento. O ar transporta essa onda. Mas como é que essa onda se locomove no vácuo? Entendeu? E aí, meio que isso mostrou que não existe esse éter. Não tem um vento éter, um ar éter, né? Então, temos essas duas nuvens e a gente vai analisar elas agora. A primeira nuvem que a gente vai analisar é a nuvem do corpo negro. E aí a pergunta é: o que seria o corpo negro? O que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante, é que o corpo negro é um conceito idealizado, de uma idealização num nível tão grande que ela é comparada à idealização do corpo rígido e a do gás ideal. Para você ver o nível da formalidade do corpo negro. A idealização desse conceito do corpo negro está no nível do gás ideal. O gás ideal é o auge de algo perfeito. Então, o corpo negro ele está no nível de perfeição. Para você ver, o negócio é incrível. E aí, como ele se comporta? O corpo hipotético, no caso, que é o corpo negro, ele absorve radiação incidente. No caso, ele vai absorver qualquer radiação. E aí, ele vai emitir em forma térmica. No caso, ele vai emitir calor em forma ideal.
E assim ele vai uma. E aí vem esse ponto, aproximado por uma cavidade com um pequeno orifício. Isso aí é um ponto interessante, porque ele diz que a radiação ele vai sair para esse pequeno orifício e ele vai ser emitido para esse pequeno orifício. Então, quando a gente for ver, vai ver um pequeno brilho, bem pequenininho mesmo, saindo por esse ponto. E por que ele é importante? Primeira coisa que dá importância dele é que ele é um modelo teórico bem consolidado. Ele foi bem consolidado, principalmente quando lá na frente Planck, for, podemos dizer, Planck for criar sua teoria e sua constante, ele vai meio que dar um equilíbrio que não tinha quando apareceu essa ideia do corpo negro. Então ele foi um fundamento teórico muito interessante. Outro ponto interessante, importante, porque ele foi aplicado na astronomia. Então, a gente está agora, não está mais no nível da Terra, a gente está analisando agora o nível espacial. Então, a gente está analisando o espaço. Então, ele é muito aplicado nas lógicas astronômicas. Então, estamos analisando corpos densos, espaços, um vazio grande, no caso, matéria escura, entre outros. E ele foi importante para a teoria de radiação. No caso, hoje a gente consegue identificar muita coisa no espaço graças à teoria do corpo negro. Ele foi um teste muito crucial para entender como funcionava esse transporte dessa luz. Como é que essa luz ela vagava essa onda pelo espaço, né? Então, o corpo negro foi um estudo bastante interessante nesse ponto para analisar isso dessa forma. E aqui nós temos os físicos clássicos é, tentando dizer que a física clássica não é falha, né? Não podemos dizer. O Ian, em 1893, ele propôs essa pequena lei aí, que a onda, para ele, a onda ela se transporta, ela vagava dessa seguinte maneira aqui: a amplitude, a velocidade ao cubo e o exponencial. Isso aqui é a constante de amortecimento, né? Que ela é amortecer com o tempo. Então, então a onda vagar nesse negócio aqui. Beleza, ele conseguiu provar, através dessa fórmula, que ela funcionava para alta frequência. Mas ela era falha. Quando chegava em baixas frequências, ela não funcionava. Então, a fórmula dele não funcionou como deveria funcionar. Então, foi descartado. Não descartado totalmente, mas ele se viu descartado naquele momento. Mas ele se viu com base para Planck formular suas leis, suas ideias lá na frente. Mas ele foi fracassado no começo. Aí vem Hayley Jeans, e aí propôs também essa lei. Nós percebemos aqui também uma equação de onda, né? Só que ela só funciona para baixa frequência. E aí vem a tão famosa catástrofe do ultravioleta, que quando a frequência ia ao altas frequências, no caso, ele ia para altas frequências, ele ia acontecer isso aqui. A energia ia ao infinito. E isso não pode acontecer. Isso é absurdo. Primeiro, que se isso fosse verdade, todos os corpos, até nós, humanos, ia emitir energia infinitamente. Outro ponto que isso aqui não pode existir é isso aqui. O- é, ele quebra a conservação da energia. Isso é, para a física clássica, é absurdo. Não pode quebrar a conservação da energia. A energia, ela não vem de nada, ela vai se conservar. Ela transforma energia e não gera energia. Então,
Se isso violar isso aqui, praticamente quebrou toda a física clássica. Por isso que a catástrofe ultravioleta foi um impacto grandíssimo na física clássica, porque ela viola a conservação da energia. E principal, ele colapsa totalmente a teoria eletromagnética defendida por Maxwell. É brincadeira um negócio desse. Essa equação aqui praticamente acabou com a física clássica. E aí, o corpo negro foi um calo terrível, bicho. Foi o primeiro calo, né? Por causa disso. Mas aí vem um cara incrível, interessante. Um cara incrível. Ele teve uma sacada muito grande. Mas o negócio dele não foi uma sacada física, foi uma sacada matemática. Primeira lógica que ele percebeu é que a energia, no caso, ela não era transmitida por o... a luz, ela não era transmitida por onda contínua. Ela era quantizada, era dividida em pacotes. Então, ia um pacote, depois outro pacote, e assim por diante. Então, era quantizada. Então, ela era emitida em pacotes. Então, pedaços, pedaços, pedaço, pedaço, e vinha de pedaço em pedaço. Certo? Outro ponto interessante é essa constante dele aqui. Essa constante aqui, ele não foi fisicamente construída, não tem física por trás. Ele criou constante, essa constante foi criada por ele para tentar o equilíbrio entre esses dois caras aqui. E aí, graças a essa constante, ele conseguiu criar a lei dele, e essa lei validou as duas leis anteriores. Então, foi puramente matemática. Então, matematicamente, Planck conseguiu gerar uma equação que validava as duas equações anteriores. Então, não teve uma lógica física incrível por trás. E sim foi puramente matemático. Ele formulou, ele criou algo que para ele daria certo. E deu certo, porque ele validou as duas anteriores. Beleza. E aí, com isso, o Planck ganhou o Nobel, por causa dessa descoberta, né? Que era enviado em pacotes. E essa constante dele, que validou as duas leis que tentavam provar o corpo negro, né? Isso aqui é como a onda propaga no corpo negro. Beleza? Com isso, vem o significado da quantização. O significado da quantização, né? O que seria essa quantização? Como eu tinha explicado, ela vai trabalhar em uma lógica de degrau, né? No caso, ele vai enviar em pacotes. E aí esses pacotes vai depender muito do nível que ele está. Por exemplo, aqui ele está no nível mais baixo. Aqui ele vai para o segundo nível. Aqui é o terceiro nível. Aqui é o quarto nível. Então, se a energia estiver no quarto nível, ele vai executar isso aqui. Se a energia for analisada no segundo nível, emitida no segundo nível, é isso aqui. E assim por diante. E aí vem uma frase muito interessante, um ato de desespero. Planck teve que fazer isso porque não tinha jeito, ele teve que criar algo que validasse as leis, que senão iam ficar no limbo. Então ele criou algo no desespero que funcionou. Então isso aqui foi criado no desespero, então funcionou. E com isso, depois de Planck, vem a descoberta do efeito fotoelétrico. Isso foi um passo incrível para a evolução da física clássica. No caso, a gente deu um passo a mais na física clássica. A física clássica deu um respiro com isso, né? Porque Planck provou, mostrou matematicamente como funciona, provando as duas leis anteriores que tinham dado errado.
E aí vem agora a parte experimental do, do segundo caso, o caso ANOV2, né? Que a gente está agora analisando agora o efeito fotoelétrico, né? E aí esses dois homens foram responsáveis por avanço do fotoelétrico, né? O efeito fotoelétrico, no caso, Heinrich Hertz e Philipp Leonard, né? Hertz, o nome já sabe que ele foi o cara que revolucionou essa parte, né? Não conhecido. Ele observou que os elétrons, eles tinham a emissão, né? Metais emitiam esses elétrons quando eram iluminados, né? Dependendo do metal, por exemplo, se fosse um rubi, né? Um rubi é uma pedra, mas um exemplo. O alumínio. Se largasse um alumínio na luz, ele refletia uma cor, entendeu? E aí ele deu também, eles aplicaram experimento com ondas eletromagnéticas. Aí é onde está um negócio interessante. É, historicamente, foi o que eu acho interessante, é o seguinte, tem coisa na física que é descoberta por acidente, né? E esse caso do fotoelétrico foi um acidente. Como funciona? Hess estava estudando a lei de Maxwell, da teoria ondulatória da luz, né? E aí ele descobriu que os metais emitiam luzes. E é simplesmente isso. O acidente ele descobriu isso. E esse experimento de ondas magnéticas foi ele tentando provar as teorias de Maxwell. Agora, o interessante é o seguinte: ele foi o primeiro a documentar esse fenômeno. Então, foi uma observação bacana. Um acidente muito importante. E aí vem Leonard, né? Leonard, em 1902, ele detalhou mais ainda esse fenômeno. E ele descobriu que a energia cinética dos elétrons não depende da intensidade da luz, e sim da intensidade da frequência. Então, não depende da intensidade da luz, e sim da frequência. Foi muito grande, muito interessante essa parte. E nisso, Leonard ganhou em 1905 o Nobel. Então, você vê, ó, o negócio dele foi tão interessante que ele ganhou o Nobel sobre o estudo dele. E esse aqui é o experimento dele, né? Esse aqui é o aparato que ele usou para fazer esse experimento do efeito fotoelétrico, né? O primeiro ponto que a gente vai observar aqui do experimento dele é que os elétrons, eles têm a emissão ela é instantânea. Isso é interessante, é instantânea. A física clássica dizia que era necessário esperar um tempinho para o elétron emitir uma feixe de luz, ou uma onda, né? Uma feixe de luz. Mas não, ele instantaneamente emite. Não tem esse negócio de esperar. É pá, vai. Segundo ponto, a energia do elétron depende da frequência da luz. Perfeito. Antes era analisado, como estava dizendo aqui no slide anterior, que antes era a intensidade da luz. Agora não, é a frequência da luz. Então, depende da frequência, não da intensidade dela. Terceiro ponto, existe uma frequência mínima para que o elétron emita, para que haja essa emissão. Tem que ter uma frequência mínima para isso. E o quarto ponto é que essa intensidade também apenas afeta o número de elétrons, não a luz em si, o elétron inteiro, né? É só uma parte. E aí vem o paradoxo da teoria clássica em relação ao que está acontecendo. Primeiro ponto, a energia cinética deveria depender da intensidade da luz. E aí experimentalmente, a gente percebeu que não é isso, depende da frequência. Qualquer frequência deveria injetar elétrico. Basta tempo suficiente. Não foi percebido isso. Sim, necessitava de uma mínima frequência para que isso acontecesse. E o principal, que antes tinha um atraso na iluminação e emissão, já não, é uma emissão instantânea. Não, já coisou e vai indo.
já emite a luz. E aí isso aí causou uma contradição total na teoria clássica. Então aqui já mostrando que tem muita contradição. E com isso vem Einstein e traz a hipótese do fóton. O Nobel dele, uma coisa interessante é que ele ganhou o Nobel, não foi nem tanto pela relatividade estrita, ele ganhou o Nobel por causa do efeito do fóton elétrico. E aí o que ele percebeu? Que a luz não é apenas uma onda, ele também é uma partícula. Então foi percebido, ele percebeu isso, que a luz é uma partícula. Não é só uma onda, ele é também uma partícula. E aí ele mostrou que a energia do fóton é igual àquela constante ali, ó, aquele HV ali, ó. E essa aqui é a equação de Einstein, onde é a função do trabalho metal. No caso, é energia é igual a esse aqui menos esse aqui. No caso, o HV, que eu anotei aqui, é a. Não posso ver sobre aqui. Pá, 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 pá. HV é a moeda de energia, né? É o que chamam de moeda de energia. E outra coisa que ele provou também interessante, ele foi nessa análise do fóton, é que a luz tem uma dualidade. Ele provou a dualidade da luz. Na verdade, ele provou o dualismo da onda e partícula. No caso, a luz, ele não era só uma onda, ele também é uma partícula. Então, tinha essa dualidade, que é o fóton. E aí, a interpretação física por trás do efeito fotoelétrico, assim, aqui HV é a energia do fóton, né? No caso, aqui é a energia do fóton, a energia necessária para extrair o elétron, e aqui é a energia cinética do elétron ejetado. Beleza, aqui é a equação dele. Então, qual é a consequência? Se a energia do fóton incidente fosse menor do que do que era necessário para ser extraído, ele não ia ejetar nenhum elétron. No caso, o elétron não ia ser ejetado. Se acontecesse o oposto, de igualar ou fosse maior, o elétron seria ejetado. E aí tem uma frequência de corte que é a frequência mínima que devia ter, né? Que é, caso, essa fórmula aqui. É o famosa frequência de corte. E aí, Millikan veio, ele era um cara que tentou refutar Einstein de todas as maneiras. Ele tentou. E ele foi o cara que praticamente, em vez de ele tentar refutar, ele confirmou a equação de Einstein. E não só isso, ele confirmou a constante de Planck. E por isso ele ganhou o Nobel. Então ele comprovou experimentalmente a teoria de Einstein e a constante de Planck. Quanto que ele disse que aqui é apenas a diferença de 1% da quantidade de Planck. Porque, por exemplo, voltando para trás aqui, ó. Planck criou aqui, ó o valor da constante aqui. Ele criou essa constante. Ele não calculou, ele criou para tentar dar um equilíbrio entre os caras. E o cara experimentalmente provou que realmente o valor é esse mesmo. Planck estava certo. Interessante. Interessante mesmo. E aí vem a dualidade da onda-partícula. Como foi provada a teoria de Einstein, da dualidade, né? Vem as duas partes. A natureza ondulatória, no caso a interferência, a difração da ondas, a lógica ondulatória, e vinha a natureza corpuscular, no caso o efeito fotoelétrico, os fótons, entre outros. Então a luz possui uma natureza dual. No caso, ela tinha duas naturezas, né? E aí
é que começa a entrar na física quântica. A gente estamos entrando num nível que ainda é muito desconhecido hoje em dia, mas é um nível mágico, um nível interessante, que é o nível quântico. Antes de poeta. Que aí, como podemos dizer, deixamos de escala um pouco macro, vamos para o mais micro possível da física agora. E aí a gente chega no grande problema do éter luminífero. Como eu tinha falado no começo da aula, essa inexistência do éter foi um impacto muito grande na física clássica também. Por quê? Primeiro ponto, as ondas precisam de um meio para se propagar. Essa aqui é a teoria do éter no século XIX, é a teoria que foi formulada na física clássica. E aí essa propagação foi chamada de éter, esse meio, né, é o éter luminífero. E aí ele dizia que era universal, era transparente, era imóvel. E o principal, era um referencial absoluto no espaço. Mas aí foi visto que isso não tem lógica. Primeiro, beleza, na lógica da Terra, o éter, no mundo que é assim, sem ser astronômico, a gente tá analisando aqui na Terra, tá? Para analisar esse éter, por quê? Aqui tem um vento que carrega a onda, você vê a onda ser transportada, e você vê os meios de propagação dessa onda aqui no meio terrestre. Mas e aí, como é que fica no espaço? Ninguém vai ver um vento etéreo, né? O espaço lá no espaço, tem no vácuo, né? Tem um vento lá que transporta, né? Foi previsto que isso não existe lá, porque o vácuo é o vazio. E aí, outro ponto, como é que essa Terra se movimenta nesse éter? O que faz a Terra se mover? Qual é o movimento através dele? Também foi um colapso incrivelmente pesado. E esses dois caras aqui, Albert Michelson e Eder Moley, foi os caras que mostrou que o éter era um problema. E aí também mostrou que a velocidade da luz era variável, né? Com o passar do tempo. E como eles provaram que não existe o éter? Através desse experimento. Mishimola, ele construiu esse maquinário aí, que se ele percebesse se acontecesse um movimento aqui, ele ia provar que tinha algo que transportava a onda. Mas ele viu o quê? Quando ele aplicou o resultado, ele esperava uma interferência. Mas o resultado ele não viu nada, ele ficou do mesmo jeito que ele botou. Então não teve uma variação. Então com isso ele viu que não tinha como existir esse éter transportável, né? E com isso veio a crise do éter. Como não tem variação, esse deltazinho igual a zero aqui, que estamos aqui, ó. Esse delta igual a zero. Opa, desculpa aí. Foi uma bomba relógio também. Mas foi uma coisa interessante. Provou outro ponto que a Einstein estava correto. O éter não existe. Se o éter não existe, a velocidade da luz ela passa também a ser constante em qualquer referencial. Isso também provou o que Einstein também evidenciou lá na relatividade. E outra, não existe um referencial absoluto. Entramos agora no referencial não inercial.
vai em contraponto a, ao referencial que Newton tanto propôs. Graças a esses três pontos aqui, houve a necessidade de criar uma nova teoria do espaço e tempo. E aí houve essa revolução desse espaço e tempo, que vou mostrar no próximo slide. E você vai observar que também vai envolver um pouco desse referencial aqui, não absoluto. Esse delta igual a zero ele foi o experimento mais importante, com resultado, é o experimento mais importante com o resultado negativo da história. Graças a isso, houve a reformulação na física. O corpo negro causou um impacto muito grande, mas Planck conseguiu achar uma solução. Mas e o éter? É isso aí que eu estou dizendo. E aí vem Lorentz. Lorentz, com seus cálculos, ele mostra que o tempo não era o tempo real, mas um tempo variável auxiliar. Ele percebeu que tinha que modificar um pouco as propriedades do espaço e tempo. E aí ele percebeu que o tempo agora não é em relação ao observador, e sim ao que vai ser observado. Dependendo do ponto de visão do observado, não do observador. Interessante. E aí ele provou a dilatação temporal que deixou a relatividade de Einstein incrivelmente perfeita. Interessante. Interessante mesmo. Graças a Lorentz, Einstein desenvolveu a relatividade restrita e formulou os dois postulados. Aqui temos o diagrama da relatividade restrita e do diagrama espaço-tempo formulado por Einstein com as ideias de Lorentz. E o primeiro postulado diz o quê? Que as leis da física são as mesmas em todas as referências inerciais. Então, a lei funciona aqui, mesmo jeito que funciona na Lua, funciona no Júpiter, funciona em qualquer lugar. Se a referência inicial funciona do mesmo jeito. E o segundo postulado, a velocidade da luz no vácuo é constante para todos os observadores inerciais. E aí o éter se torna supérfluo. Não necessita mais dele. E aí vem as consequências, né? A primeira é a dilatação temporal. Se vocês perceberem, a dilatação temporal é muito parecida com a equação de Lorentz, né? Mas com um pequenininho detalhe, né? Que aqui está trabalhando o tempo. E o tempo passa mais devagar para objetos em movimento. No caso, se um foguete estiver viajando a tantos velocidade em direção a um lugar bem distante, o tempo para ele vai passar mais devagar. O tempo para a gente vai passar muito rápido. Então, aqui é que entra o paradoxo dos irmãos gêmeos, ou o paradoxo dos gêmeos. Por quê? Quando o irmão gêmeo voltar, ele vai estar mais novo do que o irmão que ficou aqui na Terra. Interessante. E aqui entra a contração do comprimento, no caso. O objeto de movimento se contrai em direção do movimento. Interessante, isso aqui é interessante. Ele contrai em direção ao movimento, se ele está em movimento. Então, se ele estiver em alta velocidade em direção para lá, ele vai se contrair. E aí vem o terceiro ponto.
a relatividade da simultaneidade. Eventos simultâneos em um referencial pode não ser em outro. Exemplo. Estou jogando bola aqui, não quer dizer que eu estou jogando o mesmo evento que está acontecendo lá, também está acontecendo a mesma coisa, tá entendendo? É diferente o local, o evento. E aí vem a equação mais famosa da física, que é a equação de Einstein, da relatividade, onde a equivalência massa-energia, a massa e a energia são intercambiáveis, a massa é uma fórmula centrada na energia, onde a velocidade, o c ao quadrado é igual a essa constante aqui, que é o fator de conversão enorme. 1 kg de massa é igual a 90 petajoules de energia. E onde se aplica essa fórmula? Negócio de energia nuclear, na ligação à matéria antimatéria e na formação de partículas em aceleradores. E aí houve a evolução da física clássica e entramos na física moderna. E ela foi dividida em duas. Uma parte foi para a mecânica quântica, caso Planck com o corpo negro, Einstein com o efeito fotoelétrico, Bohr com a teoria do átomo, e a física da relatividade, no caso de Einstein, e Minkowski. Eles tal foram os caras que estudaram a relatividade. E aí podemos ver que elas meio que são rompidas, né? Aqui, houve esse rompimento. Mas hoje na modernidade estão tentando unificá-las. E aí vem os pilares. A física quântica, os pilares são esses: quantização de energia, dualidade da onda, princípio da inércia, da incerteza, estrutura atômica do molécula, química quântica, supercondutor e laser. E o espaço, e o espaço tempo unificado, a forma de Einstein, no caso da relatividade, dilatação temporal, concentração, o GPS, tecnologia moderna, a cosmologia moderna, os buracos negros, foi descoberto graças à relatividade e às ondas gravitacionais. E ambos são fundamentais para a tecnologia do século XXI. Como eu disse, estão tentando unificar as duas, eram separadas, mas hoje estão tentando unificar as duas. E aí, onde estão as aplicações? Na mecânica quântica, está nos computadores, nos smartphones, nos telecomunicadores, na medicina, nos casos, no caso, transistor, laser, painel solar, no caso, hoje, muitos nas casas, LEDs, a ressonância magnética, no caso, para diagnóstico, fotografia quântica, no caso, isso aqui é para segurança. Isso aqui é uma bomba. É uma bomba, porque se descobrir uma maneira de codificar essa criptografia, o mundo todo vai ficar inseguro. E aí vem a realidade, o GPS, acelerador de partículas, energia nuclear. E aí podemos dizer que foi uma época realmente de muitas crises, né? Muita crise, muitos problemas, mas é uma época bastante premiada. Podemos ver para essa tabela aqui, ó. Planck ganhou pela quantização da energia em 18, Einstein ganhou pelo efeito fotoelétrico em 21, Millikan ganhou pela verificação experimental do efeito fotoelétrico, provando tanto a constante de Planck quanto o efeito de Einstein. Em 23 ele tentou refutar e terminou provando. Henry Lorentz, pela transformação de Lorentz, Philip Lerner pelos estudos fotoelétricos e Michelson pelas medidas precisas da luz. Olha o tanto de prêmio. Essa crise gerou mais descoberta fundamental do que qualquer outro período da física. Porque ela foi uma revolução. Se não existisse essa crise, não teria essa revolução. E aqui temos a pequena linha do tempo. As lições que a gente tira, né, dessa época, é que houve uma humildade, porque as teorias podem estar incompletas, mas não foram descartadas. Como podemos ver que duas
equações deram um impacto terrível no começo, deu aqueles problemas lá, mas vem Planck, botou uma constante, formulou, criou a sua constante, formulou matematicamente e unificou as duas. Entendeu? Então não quer dizer que, tá incompleto, vou descartar. Não. É usado para outro. Ele pode ser reaproveitado, né? Tem essa humildade de aceitar que ali está um pouco certo, só precisa dar uma corrigida ali, uma corrigida cá e dar um complemento e dar tudo certo. Foi o que aconteceu, né? Na lógica de Planck, né? A importância também, outro ponto importante dessa lição que eu tive, é que o experimental é muito importante. Então, houve anomalias nos experimentos que mostraram que necessitava essa mudança. Por isso que houve essa evolução. Paradigmas, conceitos fundamentais podem mudar. Exemplo, o espaço, o tempo, a energia, tinha uma ideia muito abstrata, que dizia que não podia mudar, não podia ser modificado aqueles conceitos. Mas provou que não pode ser assim. Não estava 100% perfeito. Ainda não está hoje em dia ainda, mas pode ver que tem essa mudança. Os paradigmas foram feitos para serem quebrados. A matemática física. O fórum em matemática revela uma nova realidade da física. No caso, o Planck fez, foi matemática pura, ele não teve uma física muito aplicada ali em Planck. E matematicamente provou que aquilo é aquilo e foi. E a unificação. Essas contradições que tiveram com o tempo, levaram a uma teoria um pouco mais aprofundada. E aí vem a frase que incrivelmente é interessante: a ciência progride de funeral em funeral. Por quê? Começou uma ideia, bateu no teto, morreu. Aí vem outra pessoa, pega esse defunto, vai novo e assim por diante. E vai morrendo defunto, defunto e defunto. E assim a física vai evoluindo. E a crise continua, essa afirmação. Quais são os problemas atuais? Estuda a matéria escura, energia escura, gravidade quântica, hierarquia e constante cosmológica, que é uma discrepância absurda. E essa aqui é uma evolução que está sendo estudada. E temos algumas citações que eu achei muito boas e impertinentes, considerando a quantização como um ato de desespero, está pronto para certificar qualquer uma das minhas convicções sobre a física. Se o experimento de Michels-Morley não tivesse nos deixado fortemente constrangido, ninguém teria considerado a teoria da relatividade. Passei 10 anos de minha vida testando a equação de 1905 de Einstein, e contrário a todas as minhas expectativas, fui compelido, em 1915, a afirmar inequivocamente a verificação experimental. Muito obrigado, e é isso, pessoal. E qualquer dúvida é só falar, e muito obrigado.